Deus está sendo glorificado na tua vida? Como as pessoas te veem? O que as pessoas pensam sobre você? Eu quero compartilhar algo com você que aconteceu com Josafá. Muito interessante, onde as nações temiam guerrear, se opor a Josafá, por causa da aliança que ele tinha com Deus. Josafá tinha se comprometido com o coração a seguir os caminhos do Senhor, sabe? E ele ainda chama os sacerdotes ali para ensinarem a cidade de Judá sobre a lei do Senhor. Ele estava com o Senhor, ele andava com o Senhor e obedecia ao Senhor. E a Bíblia vai dizer, tá lá em 2 Crônicas 17, a Bíblia vai dizer o seguinte: então o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos vizinhos, de modo que nenhum deles declarou guerra a Josafá. Alguns filisteus até trouxeram presentes e prata como tributo. Olha só que interessante. Deus foi glorificado ao redor, porque as nações vizinhas perceberam a aliança de Josafá, sabe? E temeram a Deus, viram a obediência, a entrega, porque ele começou a manifestar, sabe, a sua confiança, fazendo ele, chama os sacerdotes ali para declarar a lei ao povo todo da nação. Ele começa a derrubar postes de idolatria e ele começa a se manifestar assim, a demonstrar a sua aliança com o Senhor, que Deus era Senhor da sua vida e do seu reinado. Com isso, as nações ao redor temeram ele, temeram o Deus que ele servia e não se colocou em guerra contra Josafá. Nesse período, Josafá viveu em paz. E ainda mais, olha que interessante, a Bíblia vai dizer que ainda assim, olha, os filisteus trouxeram presentes e prata como tributo. Além de tudo isso que estava acontecendo, olha só, eles temeram a Deus por causa do que Josafá estava honrando a Deus. Ele honrou a Deus no seu reinado. Eles, a ponto dos vizinhos temerem o poder desse Deus. E Deus foi glorificado naquela região. Aquela região reconheceu o Deus a qual ele servia. Como, sabe, o temor da glória de Deus, o temor recaiu sobre as nações vizinhas. Não foi algo que Josafá fez misticamente. Ele simplesmente decidiu obedecer e honrar a Deus com atos de fé, de prática, de obediência, de temor e de honra. Ele honrou a Deus com seus atos. Isso chamou a atenção das nações vizinhas que temeram, sabe? Isso, acho que, como que eu posso dizer? Isso trouxe a manifestação do céu, trouxe algo do céu, um poder que se manifestou, que desceu sobre eles ali a ponto de deixarem as nações com temor. Não foi algo natural, mas foi algo espiritual que se apoderou do coração dessas nações. Sabe, essa demonstração de obediência e de honra, e ninguém teve coragem de guerrear. E é tão interessante porque as nações ainda os serviram. A Bíblia diz que eles trouxeram presentes e tributos, sabe, para Josafá. Além desse temor, eles ainda trouxeram presentes, tributos, e eles ainda tiveram o serviço das nações vizinhas, que os serviram com aquilo que eles tinham. Olha, quando nós nos colocamos em obediência, nós comeremos o fruto dessa terra. Nós seremos servidos pela terra. Eu não estou falando de seres humanos, eu estou falando de deleites em Deus, aqui nessa terra. Porque o Senhor é quem levanta tudo, o Senhor é quem faz as coisas acontecer. Então, se você tem honrado Deus na sua vida através das suas atitudes, não só de palavras, mas de atitudes, de posicionamento, o Senhor vai se colocar a favor da sua vida e você vai provar os deleites dessa terra, sabe? E mais do que isso, mais do que qualquer coisa, Deus será glorificado pela tua vida. E as pessoas ao redor vão olhar para suas atitudes e seu posicionamento e darão glória a Deus, sabe? E temerão a esse Deus e vão querer conhecer esse Deus, sabe? E vão querer se aproximar desse Deus. Essa é a nossa missão, dar glória a Deus, sabe? Que Deus seja glorificado na nossa vida. Não podemos ficar correndo atrás de coisas apenas e dos deleites que nós vamos sim experimentar em Deus. Mas o nosso alvo é que as nações e as pessoas ao nosso redor, que os nossos vizinhos, nossos familiares conheçam o Deus a qual nós servimos. Então busque o Senhor em honra, adore o Senhor com a sua vida, honre o Senhor com as suas palavras, suas atitudes e o seu posicionamento. O próprio Espírito Santo vai te mostrar como fazer isso. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus seja glorificado através de você.